Presidente, eu já disse aqui dessa tribuna que o choro é livre, mas o golpismo e o retorno a ditaduras militares, isso não é livre, isso é crime. E pelo visto, infelizmente, muitos ainda, ao invés de lamber as feridas da derrota, conspiram para impedir que a democracia continue. Hoje foi a vez do PL, numa petição completamente ridícula. Não sei se viram agora, mas Valdemar da Costa Neto, o excelentíssimo senhor Valdemar da Costa Neto, que o diga a esposa dele, agora acaba de solicitar a anulação de 59% das urnas no Brasil. Mas ele quer anular apenas as urnas do segundo turno, que foram as mesmas urnas utilizadas no primeiro turno das eleições. Ele interessa apenas a estas mesmas urnas, que, segundo ele, são urnas que poderiam ter fraude, que não estavam registradas, mas que foram usadas também no primeiro turno. Ele quer anular apenas o segundo turno. Olha o absurdo do casuísmo que nós chegamos e do golpismo. O sujeito quer anular a eleição do Lula. Então ele arruma quais urnas ele quer anular para ver se ele consegue dar um golpe e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral que anule aquelas urnas. Ainda tem deputado que faz a defesa desta patifaria e ataca o Tribunal Superior Eleitoral pela lisura do processo eleitoral. Ora, tem que tomar, e toma atento. Olha o que o Alexandre de Moraes falou para o PL. As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Ou seja, o senhor Alexandre de Moraes fez o óbvio e vão ficar que, se são as mesmas urnas, elas não podem ser anuladas apenas no segundo turno e não serem anuladas no primeiro. E aí vão dizer golpe do Alexandre. Não, o golpe é do PL. É uma vergonha deste partido apresentar uma excrescência dessa. Por que ele não apresenta a anulação de todas as urnas? Porque ele fez uma grande bancada no primeiro turno. Ora, sinceramente, vai ter oportunismo lá longe. Presidente, o problema é que perderam as eleições. Continuam choramingando. Tem alguns aí choramingando em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, fazendo atos que são contra a legislação e contra a Constituição, e querem confundir o povo brasileiro daquilo que é direito de manifestação, peço mais um minuto, e aquilo que, ao invés de ser direito de manifestação, solicitação de golpe no Brasil. Então, solicitar golpe não é nada democrático, não é direito de manifestação, é direito de tirar a manifestação do outro, que se deu no período eleitoral, pessoal. Isso é o ABC da nossa democracia. Então, golpistas, tenham vergonha na cara, não fiquem solicitando anulação de urnas para poder manter movimentos que são antidemocráticos na frente dos quartéis. Quero aqui nesse momento agradecer ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao coordenador da transição, ex-governador Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, pela minha indicação para fazer parte, entre os parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados, do processo de transição. Fico muito honrado por mais essa missão que está sendo dada a mim nesse momento, e vou cumpri-la com muito zelo e com todo o carinho ao povo brasileiro. Mas quero aqui, nesse momento, dizer que esse é o governo que foi eleito e que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Chega de chororô, pode chorar, pode espernear e pode passar vergonha, né? Nós já tivemos um relatório aí do Ministério da Defesa, uma vergonha. Agora nós temos essa ação, né, do PL aí, que visa anular quase 60% das urnas, né, só do segundo turno. E o ministro Alexandre de Moraes já despachou pedindo aí para que eles, em 24 horas, o PL apresente também a auditoria do primeiro turno, porque trata-se, é claro, de uma esperteza
Chega de esperteza, pessoal. Chega de passar vergonha. A eleição já acabou, vamos virar essa página. Isso é muito sério. Nós estamos falando da vontade do povo brasileiro. A vontade soberana do povo brasileiro foi eleger o Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin para governar o país a partir de 2023. E quem perdeu a eleição vai para a oposição. Isso é a coisa mais natural do mundo. Qualquer pessoa sabe disso. Agora, o que é sério, o que é muito grave, é ver terroristas nas estradas, como nós estamos vendo agora, que são incentivados por esse pessoal a estarem bloqueando estados, desabastecendo, inclusive, o meu estado do Acre, que hoje está com problemas em relação ao abastecimento de combustível, em relação ao abastecimento de alimentos. Nós estamos vendo fila de carro nos postos. Isso é irresponsabilidade. Queimar caminhões como estão fazendo, isso é irresponsabilidade. Amarrar caminhoneiros que estão furando os bloqueios, isso é responsabilidade. Mais do que isso, é bandidagem. Nós não podemos aceitar. Eu quero fazer um apelo, inclusive aqui, aos membros dos partidos que fazem parte da base do presidente Bolsonaro, façam um apelo para que esse terrorismo acabe, para que essa criminalidade de estar na frente de quartéis, insuflando as Forças Armadas, isso é crime. Nós aprovamos aqui na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Chega! A população, para completar, presidente, a população não aguenta tanta balbúrdia. A eleição acabou, vamos virar essa página e vamos para o debate democrático. O presidente Lula vai assumir no dia 1º e vai cuidar do nosso país como cuidou em 2 mandatos. Peço o registro na Voz do Brasil, senhor presidente. Queria fazer um apelo aqui a essa casa, um apelo de um brasileiro. Esqueçam até agora, quero que esqueçam um pouco, que eu sou um deputado do PT. É um apelo de um brasileiro que está pedindo a esta casa que olhe mais pelo Brasil com um sentimento, diria, de generosidade. Esse debate sobre a PEC, que nós estamos chamando PEC do Bolsa Família, não é apenas um debate comum nesta casa. É um debate de rumo para o Estado brasileiro. Todos lembram que há 2 meses atrás, em plena campanha, nenhum deputado desta casa, nenhum deputado e nenhuma deputada se colocou contra a manutenção do Auxílio Brasil. Esta casa, por unanimidade, defendia o Auxílio Brasil, tanto que votamos por unanimidade o Auxílio Brasil. Depois veio a polêmica da LDO, que não constava na LDO recursos para o Auxílio Brasil. O ano que vem, pela LDO, só tinha lá o valor de R$ 405. E esse debate, nós encaminhamos esse debate para a sociedade. E na sociedade, todos que estavam na disputa presidencial, muito especialmente o atual presidente, defenderam que esta casa buscasse recursos para manter o Auxílio Brasil, que hoje nós estamos pensando em mudar, voltar para o nome anterior desses auxílios, que tinha a mesma natureza, que é o Bolsa Família. Pois bem, agora há um coro aqui de alguns, oposição, diria, radical, não ao PT, não aos partidos que compuseram essa vitória, mas oposição ao Brasil, que fazem coro de que são contra a votação dessa PEC. Senhor presidente, a experiência capitaneada por Aécio, ao fim daquela derrota que ele teve para Dilma, mostrou que o ódio, mostrou que a intolerância não construíram outra coisa senão mais dificuldade para o Brasil. Olhemos para o Brasil e votemos a PEC da Bolsa Família, para que esse país possa respirar
e que essas pessoas mais carentes possam, de fato, terem um auxílio permanente e reestruturar suas vidas. Não é só esse auxílio, serão outras políticas. É recurso para a saúde, é recurso para pagar as enfermeiros do Brasil inteiro. São recursos fundamentais para a gente conseguir... Para concluir, senhor deputado, por favor. Para que a gente possa conseguir levar tranquilidade, serenidade e, acima de tudo, senhor presidente, recuperar a autoestima desse país e fazer com que as políticas públicas voltem a fervilhar na vida, na esperança e no sonho das brasileiras e brasileiros que nos aguardam. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e principalmente aqueles que estão atuando dentro das comissões de transição, um espaço importante de todos que querem reconstruir o país. Nós estamos vivendo uma nova fase, uma fase de resgate, uma fase de colaboração, de diálogo da sociedade e de pessoas que estão aí para contribuir com o novo governo, o governo da esperança, o governo do amor, da participação, que é o governo Lula, que em breve vai estar de volta. E eu quero dizer da importância de ter dentro das comissões, a participação dos povos indígenas. Nós que somos 305 povos, mais de 274 línguas faladas, essa diversidade que tem que constar nessa colaboração de resgatar as políticas indigenistas, resgatar a FUNAI, CESAI e construir esse novo espaço anunciado pelo presidente, que é o Ministério dos Povos Originários. Muito importante o diálogo com os povos indígenas a partir dessa construção, para justamente atender as demandas atropeladas durante esses últimos anos, direitos que foram diminuídos, recursos que foram bloqueados, contingenciados, que fizeram levar a violência para os povos indígenas. É muito importante, que eu quero aqui complementar, é que esse espaço ele seja de participação ativa e plena dos povos indígenas, que contemple as diferentes realidades das regiões. Então, eu estou fazendo parte, senhor presidente, dessa comissão, me sinto honrada de levar essa contribuição desse parlamento, qual testemunhei muitos atropelos em relação aos direitos dos povos indígenas, mas tem muito a contribuir com questões positivas e propositivas também. Então, complementar aqui também essa minha manifestação para saudar a todos os participantes do Brasil que tiveram presente na COP27, esta COP que eu também tive a oportunidade de levar a participação aqui pela Câmara dos Deputados, e dizer que foi muito importante o avanço, mesmo que seja pouco, na relação dos temas que foram discutidos na COP. Essa COP, a delegação brasileira foi a segunda maior delegação participativa ali, essa COP que foi realizada no Egito, e que nos trouxe avanços em relação à questão de perdas e danos que hoje nossa Amazônia sofre com desmatamento, queimadas, essas inundações, as enchentes, e muito nós temos a avançar. Então, como resultado da COP, eu vejo que a criação desse fundo para trabalhar perdas e danos é um pouco dar um avanço no sentido daqueles que estão sofrendo o impacto dos efeitos dessa crise climática. E, da mesma forma, também o diálogo com a participação popular, fazer com que a gente chegue num momento que o mundo está apelando, só para continuar, senhor presidente, que o mundo está preocupado com medidas sérias, concretas, para reverter toda a degradação ambiental, mas também trazer novas ideias para frear esse avanço do aquecimento global. Então, é importante colocar o diálogo com a sociedade civil, com demais frentes. Ter o fundo climático é uma realidade e urgente, por isso que foi tão importante a COP.